Fala pessoal, aqui quem fala é Rafa Romero, fundador e CEO da Vivaz Cuidadores, e nesse vídeo de hoje vamos conversar sobre uma dúvida muito comum entre várias famílias que estão ali naquela situação de ter que contratar um cuidador pela primeira vez. E uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem de cara é, qual caminho que eu vou? Eu vou contratar no particular, um cuidador que de repente foi indicado por um amigo, por alguém, ou eu vou procurar uma empresa especializada nesse setor? E aí você está assistindo esse vídeo e deve estar pensando assim, ele tem uma empresa de cuidadores, ele vai puxar a sardinha pro lado dele. Mas na realidade eu quero tentar mostrar aqui nesse vídeo os prós e contras de você ter uma empresa de cuidadores na sua casa em comparação com você ter um cuidador no particular. Porque para quem é de fora pode pensar assim, deve ser praticamente a mesma coisa, não deve mudar nada, o serviço é o mesmo, a entrega de cuidado com idosos é a mesma coisa, é o mesmo tipo de serviço, quer dizer, são duas coisas completamente diferentes, ou seja, a forma como você vai colocar aquele serviço dentro do seu ambiente familiar faz toda a diferença de acordo com aquilo que você pretende, com aquilo que você espera. E antes de tomar efetivamente essa decisão, você precisa se fazer algumas perguntas. Por exemplo, você vai ter tempo e paciência de cuidar de uma gestão de escala? E assim, quando a coisa está indo bem, quando a coisa está fluindo normalmente, os plantões estão acontecendo, está tudo certo, parece que é super simples. O problema é quando a cuidadora fica doente, quando o filho da cuidadora fica doente. Quando acontece algum problema de família, quando acontece uma viagem que precisa ser feita, quando acontece algum acidente, algum incidente, quando vem uma pandemia. Então, diante desses cenários possíveis, que a gente tenta sempre fugir e fingir que não existem, eles em geral acontecem de forma mais frequente do que parecem. E se você tem uma empresa por trás fazendo a gestão de escala de todo esse processo, de substituição de cuidadores, de recrutamento, de mudança de escalas, de trocas, etc., você fica muito mais tranquilo para executar as suas funções diárias, para tocar as suas atividades. Então você vai ter tempo para poder gerir isso, você vai ter paciência, você vai saber fazer isso. Então, se a resposta é sim, talvez contratar no particular seja o seu caminho. Se a sua resposta for não, e você entende que precisa delegar essa função para alguém, com certeza contratar uma empresa vai ser a melhor solução para você. Segundo questionamento que você precisa fazer, o quanto eu estou disposto a não ditar as regras e entender que as regras daquele contrato, daquele plantão em execução, vão ser orientadas por uma empresa e não por mim. Eu falo isso porque existem clientes, existem pessoas que querem ter o total controle de tudo que está acontecendo, dar total feedback para as cuidadoras, intervir, orientar, treinar. Tem pessoas que têm esse espírito e esse DNA e não conseguem delegar esse tipo de função para uma outra empresa. Se você quer monopolizar essas funções de gestão do dia a dia, você precisa ter uma equipe no particular onde você vai ser o líder e você vai orientar da forma como você acha que tem que ser. Mas se você entende que você não tem ou capacidade para isso, ou você não quer se envolver com isso, porque você tem outras atividades, ou porque você não quer se desgastar com aquela situação, você precisa ter uma empresa que vai fazer esse trabalho por você, que vai fazer esse meio de campo, que vai treinar os profissionais e resolver os possíveis conflitos que acontecem no dia a dia, que não são poucos, não são triviais. Terceiro questionamento, qual que é a sua capacidade de montar uma estrutura de seleção de profissionais? E aí você deve estar pensando assim, Rafael, mas no particular isso não seria necessário, porque eu ia receber a indicação do fulano, do ciclano, ia montar o time e acabou e está resolvido. Tá, vamos lá. Qual que é o nível real de experiência desse profissional? Você precisa averiguar isso. Qual que é a certificação que ele tem de conclusão de curso? Quantas horas de curso ele fez? Onde foi o curso que ele fez? Qual é a capacidade técnica que ele tem para desenvolver aquilo? Ele ter trabalhado bem num plantão quer dizer que ele vai trabalhar bem no outro? E se as complexidades forem diferentes de cada assistido? Porque isso é muito importante se levar em consideração. Tem pessoas que sabem lidar muito bem, por exemplo, com acamados e outras não. Então a gente precisa entender o que aquele cuidador é bom efetivamente, por quais experiências ele passou para que credenciam ele para estar ali naquela posição. Então, uma seleção muito bem feita, ela é fundamental porque ela vai fazer todo esse tipo de checagem, além de checagens como, por exemplo, a gente faz aqui na Vivaz, de antecedentes criminais, rede social, como essa pessoa se comporta no dia a dia, como ela lida com a inteligência emocional e as habilidades socioemocionais que ela precisa ter para executar suas tarefas. Então isso tudo precisa ser considerado. Qual que é a estrutura que você tem enquanto família para montar uma seleção adequada, eventualmente quando você precisar trocar de cuidador, eventualmente quando precisar substituir por alguém que está saindo. Então, se você não quer ter esse tipo de trabalho, ou se você não sabe como fazer, empresa é o caminho. Mas se você tem alguma forma de fazer, alguma forma de conduzir, você sabe que através do particular talvez seja a melhor opção para você. Aí a gente entra agora nos aspectos financeiros, que muita gente pode argumentar e falar assim, poxa, Rafael, muito mais barato contratar no particular. Afinal de contas, você não tem uma pessoa que está fazendo uma intermediação.
Você não tem um terceiro ente envolvido no processo, uma relação direta. Então você consegue negociar aquele preço que você consegue pagar e você paga menos. E assim, eu te desafio a pensar que talvez essa seja uma solução financeira a curto prazo, mas que a longo prazo isso pode te gerar problemas e envolve um risco muito maior, porque a gente vive num país extremamente inseguro no que diz respeito à segurança jurídica, a direitos trabalhistas, etc. Se você contrata alguém no particular, você precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, ou você vai contratar ele no CLT, e isso vai ficar extremamente caro para você e talvez não te atenda, porque o tanto que é engessada a CLT, ela não permite que você monte determinadas grades de plantão, monte determinadas cargas horárias, e isso acaba te engessando, acaba não te atendendo. Ou você não vai contratar no CLT e vai assumir um risco muito maior sem ter um outro ente que assuma isso para você, que te blinde. Contratar uma empresa significa delegar a ela a função de gerir não somente a escala, mas gerir as pessoas envolvidas naquele processo. Ou seja, toda a responsabilidade trabalhista passa a ser da empresa. O quanto que você está a fim de assumir essa responsabilidade, qual que é o risco que você está disposto a correr. E se a gente pensar pelo aspecto financeiro, será que é mais barato contratar no particular? Ou será que é mais barato, de fato, contratar uma empresa que, por mais que você pague um pouco a mais agora, você tem uma segurança futura muito maior. E você sabe que você não vai ser pego de surpresa. Que você está tranquilo porque aquela empresa está te blindando, e se eventualmente acontecer algum problema jurídico, cara, essa empresa vai estar lá para te dar o suporte que você precisa. Então, assim, sabe aquele ditado, o barato sai caro? Às vezes esse é o momento da gente refletir sobre isso. Quanto menos imediatista a gente for no quesito financeiro e tiver uma visão mais estabelecida a médio e longo prazo, te desafio a pensar que talvez ter uma empresa contratada ali saia muito mais barato no final das contas. Então, em resumo, o que você precisa analisar é qual o nível de risco que você quer correr, quanto que você está disposto a gastar e se esse quanto ele está tendo uma visão mais de médio, longo ou curto prazo, e quanto que você quer se envolver nos processos ou você prefere delegar para alguém. E por último, mas não menos importante, eu destacaria dois tópicos fundamentais. Segurança, é muito mais seguro ter uma empresa por trás, gerenciando todo aquele trabalho que está acontecendo ali, onde a cuidadora sabe que precisa prestar contas a um ente maior que não é a família e que tem um monitoramento constante. O segundo ponto também, para finalizar, considero o acompanhamento diário. O acompanhamento diário garante não só que a gente possa dar o feedback correto na hora certa, mas que a gente possa trazer a motivação interna que aquele profissional precisa para continuar desenvolvendo um bom trabalho. Muitas vezes essa motivação interna ela pode se perder ao longo de um processo. E aquele profissional ele pode entrar num ciclo, num looping de comodidade, que faz com que o serviço dele não seja tão bem prestado, que muita coisa deixe a desejar, que muita coisa deixe de ser feita. E o fato de ter um acompanhamento por uma empresa que vai dar as diretrizes necessárias para que aquilo ali não aconteça, isso faz toda a diferença do mundo. Então eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado a decidir em cima dos principais pontos que norteiam esse universo de cuidados com idosos. E uma vez essa decisão tomada, se você optar por contratar uma empresa, bom, você já sabe onde procurar.